Olá, eu sou o Dar Júnior e nesta série de entrevistas que o ABC do ABC vem realizando com os candidatos a prefeitos do Grande ABC, hoje vamos falar com Alex Arraes, ele que é candidato a prefeito de Santo André pelo PTC. Confira a entrevista. Alex Arraes, qual a avaliação que o senhor faz desta atual gestão que está chegando ao fim? Eu gostaria de agradecer primeiramente pela oportunidade, Meu nome é Alex Arraes, sou candidato a prefeito por Santo André, 36, Partido Trabalhista Cristão. E, na realidade, como que eu enxergo isso? O verdadeiro novo, que é o Alex Arraes, diante da política que temos hoje em Santo André, está vindo com um novo pensamento. Estamos no século XXI, temos que ter mudanças, temos que ter transparência, E o bom de tudo isso é que diante dessa condição, nos últimos momentos finais, o Alex Arraes, com a sua equipe, tem se transformado num grande guerreiro, porque não é fácil. Eu pensei que a política está muito desacreditada, o Santo André, o povo é muito politizado, as pessoas são inteligentes aqui em Santo André, conhecem de política, então nós estamos dando o melhor e sendo transparente, porque é isso que vai contar nessa eleição de 2020. Quais as principais dificuldades nesses 4 anos? As principais dificuldades do município hoje é a saúde, tá? A saúde hoje é um tema de prioridade em Santo André. Eu digo que eu vou trabalhar 2 pontos, que é saúde e infraestrutura. Mas a saúde hoje, é que eu digo para todos, Santo André está doente. Nós temos que começar a descentralizar essa saúde, criar alternativas, alternativas para hospital infantil, hospital do idoso e do adulto. Hoje está todo mundo junto misturado, uma aglomeração danada, não tem especialistas, as pessoas estão na fila de espera aí 6 meses a 1 ano, então isso é muito complicado, isso acaba causando muito transtorno e dificultando demais o desenvolvimento da saúde em Santo André. Os médicos estão estressados, enfermeiros estressados, recepcionistas. Por quê? Porque a gestão atual não está fazendo o que deveria ser feito, Descentralizar. Descentralizando, no meu governo eu irei descentralizar, porque descentralizando conseguimos dar um maior foco e com especialistas voltados a cada área, Acho que essa é a parte mais importante. O que a cidade mais precisa, na sua opinião? O que mais precisa na cidade é a saúde e voltar também, a dar atenção ao saneamento básico. Voltar os olhos para a comunidade, voltar os olhos para a formação de renda, de emprego. É uma infinidade de coisas. Santo André realmente entrou numa crise de problemas, Por mais que ela seja maquiada no centro da cidade, as periferias estão largadas, estão abandonadas. Então, isso nós temos que começar a fazer uma nova manobra, um novo trabalho, fazer uma transformação de 360 graus nisso. Por quê? Eu amasso muito bairro, eu ando em comunidades, eu vejo a falta de saneamento básico, eu vejo em plena pandemia a falta de água, foi trocado a Semasa pela Sabesp, nem vou dizer que foi vendida, por uma dívida, porque isso aí nem negociado foi entregue de mão beijada e a Sabesp não tem feito um bom trabalho em Santo André, como de outros órgãos também, Então, eu vejo que a população ainda continua sofrendo muito e nós precisamos ter a retomada, voltar lá atrás e buscar recuperar aquilo que foi bom para o povo andrense e colocar na ativa novamente. Não estou dizendo que em pleno século XXI o que esteve lá atrás foi ruim. Teve muita coisa boa, nós não temos que ter orgulho. Nós temos que trazer, resgatar de volta o que foi bom e implementar aquilo que a cidade está precisando.
Por que Alex Arraes pretende ser prefeito e quais as suas propostas? Por que Alex Arraes, prefeito de Santo André? O Alex Arraes é o verdadeiro, como se diz, o verdadeiro novo. Eu nunca saí candidato a político. Na realidade, eu só estou saindo candidato a político. Eu moro na cidade de 45 anos. E a decepção de ver a sociedade sofrendo, como vem sofrendo nessas últimas gestões, não estou dizendo só da atual, isso me deixou muito triste e me fez levantar da cadeira para tomar atitudes ao qual nós temos que realmente cuidar de Santo André, cuidar do povo de Santo André. O povo não está sendo cuidado, o comércio não está sendo cuidado, não tem proposta para trazer indústrias para Santo André. E o Alex Arraes, aqui ó, meu plano de governo ele é simples, mas porém será feito em conjunto com grandes associações de dentro de Santo André, como a CISA, como outros órgãos, né? Feito em conjunto com pessoas experientes de dentro da cidade, que sabem das dificuldades. Então, assim, o plano de governo será feito junto. Tem aqui uma proposta simples e objetiva, rápida, com baixo custo para resolver em pouco espaço de tempo grandes problemas de Santo André. Mas eu conto com a população também, porque o prefeito, ele é empregado do povo, ele não é dono da cidade. Então nós temos que ouvir a população e temos que ir em loco, né? Eu não vejo nenhum candidato a prefeito indo em comunidade. Durante os 4 anos ninguém foi em comunidade, nem em bairros comerciais. Agora que eles estão indo, porque está em época de campanha. Então eu digo para você assim, o Alex Arraes ele é diferente, eu sou diferente, eu não sou igual esses velhos políticos que estão aí, somente sugando a máquina e acabando e destruindo com a nossa cidade, e não vendo o que é importante, que é a população, é o ser humano. Então, eu creio que o meu plano de governo é eficaz, atende a população de imediato, e isso nós faremos em conjunto, tá? Eu quero fazer isso junto com o povo. O Alex escutando o povo, escutando as necessidades como eu tenho feito e traçando objetivos e metas para cumprir tudo aquilo que eu não prometo. A única promessa que eu faço para a população é que eu vou trabalhar muito, né? Porque nem de promessa santo está vivendo. Então, não adianta a gente prometer mundos e fundos, que nem eu vejo aí ontem no debate, né, dos prefeituráveis de Santo André, na UOL, eu não participei, eu não participo da velha política, eu não participo de perguntas de carta marcada. Então, eu estou representando o povo, eu não vou representar a velha política. Eu quero uma inovação, eu quero gerar emprego. Fala-se muito de parque tecnológico, fala-se muito de muitas coisas aqui em Santo André, mas não se fala da realidade da população. O que você tem de imediato para a população? Como resolver a solução de renda, de emprego, dos comércios, da retorno à indústria, à cidade. Então, isso, saneamento nas comunidades. Então, isso para mim é o que importa. O que importa é eu representar o povo. Na sua opinião, como foi o enfrentamento à pandemia em Santo André? Eu vou dizer, eu não vou julgar o atual governo, porque diante de circunstâncias, né, que foram tomadas, muitas coisas foram erradas, mas como a gente poderia prever tudo isso? Se o Brasil viu que a pandemia estava se alastrando em outros países e foi deixar para tomar partido a partir do momento que apareceu a doença, o vírus no Brasil, né, quem sou eu para julgar os prefeitos das decisões deles? Só que eu acho que muita coisa deveria ter sido feita com coerência, né? Não comprado fraldas como foi comprado, Polícia Federal, né? Aqui eu digo, onde há Polícia Federal dentro do município é porque não está agindo com tanta transparência como deveria ter sido feito. Então, assim, a pandemia causa estrago, a pandemia tira vidas
e as pessoas estão brincando com coisas sérias. Os políticos estão brincando com coisa séria. Parece que acabou a pandemia. Parece que acabou a pandemia, porque eu vejo os políticos hoje, candidatos a vereadores e a prefeito, né, como se nada tivesse acontecido. Quais são os desafios para os próximos anos? Os desafios serão: pagar, organizar a saúde em primeiro lugar. Dos motivos que eu fico muito preocupado é que a atual gestão fez de Santo André um cartão de crédito, né? Onde fez diversos empréstimos, causando uma dívida de 500 milhões, né? Sendo 365 milhões em haver ainda a pagar, que eu tenho a plena certeza que até o final do ano isso não será concluído, né? Nós temos o caso da habitação também, que hoje, por exemplo, o prefeito de São Paulo está entregando, na atual gestão dele, 30 mil habitações. E aí eu digo a você, povo de Santo André, né, uma entrevista de um outro jornal, que foi passada há umas semanas atrás, que Santo André tem 30 mil famílias aguardando habitação. Quase o número que o atual governo de São Paulo está entregando lá. Como que podemos deixar a nossa cidade se tornar uma cidade de dormitório? Não gera renda, não gera emprego. Como que nós podemos deixar uma cidade de quase 800 mil habitantes? Era 720 mil, segundo o censo, há 10 anos atrás. Hoje está mais de 800 mil habitantes aqui, com certeza. Como que podemos deixar a cidade se transformar em uma cidade de dormitório? E não tomarmos ação, não tomarmos partido? Agora, deixa-se o povo de lado, fazem as invasões, criticam as ocupações e as invasões, mas de contrapartida não tomam nenhuma posição e não ajudam a população. Deixam ocupar, deixam montar a estrutura e depois eles querem retirar eles dos lugares que eles estão e não há nenhum plano, né, dizendo assim, vocês ficarão aqui e nós iremos ter um plano de habitação de aonde vocês estão. Estão colocando as pessoas dentro de apartamentos, que é muito mais simples, né? E as pessoas não querem. Tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Então, Santo André tem um grande déficit aí de habitação, de dinheiro, vai fechar com caixa negativo, tenho a certeza disso, porque eu estudo isso. Então, é muita coisa, é saúde, é educação, é transporte, é muito complicado. Hoje, por conta da pandemia, o que é mais prioritário, saúde, educação ou economia? Você fez uma pergunta muito boa, porque em alguns países já estamos tendo a segunda onda, né, da pandemia. É aquilo que eu disse ontem em uma reportagem, que se nós tivéssemos uma saúde em perfeitas condições, com especialistas, descentralizada, hoje nós não estaríamos sofrendo o quanto nós sofremos, né? Gastando dinheiro público com coisas que não tinha tanta necessidade, mas eu também, aquilo que eu posso falar, não posso julgar, porque a gente não sabia, não tinha ciência até o quanto essa doença atacava as pessoas. Santo André é uma cidade formada por muitos idosos, então eu creio que a saúde seria realmente a prioridade, né, de exato momento, mas também não foi criado nenhum plano de contingência para atendimento aos alunos das escolas, né? Você vê hoje muita comunidade onde não tem internet, não tem condições, e as pessoas, as crianças, vão passar de ano, esse ano elas vão ter seu ano aprovado, sem ter aquelas condições que deveria ter tido se estivesse numa sala de aula. Então isso é muito preocupante, muito preocupante. Nós temos que criar soluções. Sabe como criamos soluções? Quando nós escutamos especialistas, tá? Nós temos que escutar
o Conselho de Educação de Santo André. Decidir o que é melhor para o povo de Santo André, para as crianças de Santo André e adolescentes, né? Hoje nós não temos nada disso. Simplesmente a mãe vai, busca o material lá na escola, faz com o filho, devolve o material. Isso é muito aquém daquilo que poderia ser feito. Outra coisa, eu não acho que a pandemia é trágico, mas por outro lado trouxe alguns benefícios, que é a reaproximação da família. Isso foi muito bacana, né? Os pais hoje sabem do valor do profissional chamado professor. Professor é o nosso mestre. A educação vem de casa, mas o ensinamento e o conhecimento vem do professor, vem do mestre. Então, eu acho que os pais hoje estão valorizando muito mais os professores diante dessa pandemia, só que não foi criado planos tão eficazes, porque eu conversei com alguns professores, sala de 30 alunos, só apenas 9 assistiam às aulas e os demais não assistem porque são de bairros carentes, periferias e não têm condições de ter acesso à internet. Alex Arraes, como você enxerga hoje o cenário político em Santo André? O cenário político na cidade é voltado hoje por jogo de interesses, né? Não é interesses para a população, era interesses para si próprio. Eu hoje tomei uma grande decisão através desse jornal que está me prestigiando, que eu não ia mais fazer a política da boa vizinhança, porque eu já estou cansado. Estou cansado de ser político, igual a esses aí, tendo diplomacia na fala. O Alex é um cara simples, fala rasgado, não tenho vícios políticos, então eu não tenho por que temer, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Então eu penso assim, hoje o atual cenário vive-se de dinheiro, gastando dinheiro público com materiais de campanha, gastando dinheiro público com churrascos, com bebidas em comunidades, comprando o povo de Santo André com nilharias. E eu digo mais para vocês, o povo de Santo André merece respeito. O povo de Santo André vale mais do que uma bebida, do que um churrasco, ou até mesmo uma cesta básica, como que já foi feito, né? Então, essas coisas é o que eu peço para a população de Santo André. Nós temos que pensar que esses velhos políticos que estão há 8 anos aí, ontem, na entrevista que eles deram, mostraram que não vai mudar nada. Não vai se mudar nada. O panorama será o mesmo. Tem gente que tem 77, 80 páginas de programa de governo. E eu vou dizer para você, não adianta ter 70, 80, 1000 páginas de programa de governo se não vai colocar nem a metade, nem um quarto disso em funcionamento. Sabe por quê? Porque o atual governo está deixando uma dívida para Santo André. O povo tem que aguardar, acordar e saber que você tem, o povo andrense, que você tem o seu valor, tá? Você tem que ser respeitado. Santo André merece respeito. Eu estou aqui para cuidar do povo de Santo André. Eu estou aqui para cuidar de você. Para a gente finalizar, gostaria das considerações finais do senhor. O Alex Arraes, eu vim com o objetivo de proposta de trabalho. Eu acredito que quem trabalha bem, é aquilo que eu digo a todos, ganha bem, né? Um bom profissional, quando trabalha bem, ganha bem, né? A minha proposta e a minha vontade é de fazer com que os grandes empresários que eu digo assim, os grandes protagonistas de Santo André, que eu vou dizer, professores, servidores, médicos, enfermeiros, bombeiros, GCM, tenham a regularização dos seus salários, que sejam reconhecidos pelo que faz. Eu quero deixar também para o povo de Santo André que eu sou assim, simples. Se você me convidar para ir na tua casa tomar um café, irei com o maior prazer. Estou à disposição de todos. As pessoas podem entrar em contato com o Alex Arraes através da minha assessoria de imprensa, que é a Elizabeth. E nós temos Facebook do Alex Arraes, o Instagram do Alex Arraes,
que você pode entrar lá e verificar todo o trabalho que está sendo feito, o conteúdo. E, povo de Santo André, por favor, pense bem no que vocês irão colocar no governo neste ano, nos próximos anos. Porque não adianta festejarmos por um momento e sofrermos por 4 anos. Santo André precisa de inovação, Santo André precisa de renovação e isso o Alex Arraes tem de sobra. Alex Arraes, PTC, número 36, muito fácil de gravar, tá? E eu conto realmente com o seu voto e com o apoio de todos daqui de Santo André.